Oi pessoal, de volta com Conexão CEO aqui nos estúdios da B3 com a Tereza Vernalha, CEO da BRK Ambiental, maior empresa privada de saneamento do Brasil. E a gente conversou muito no primeiro bloco sobre o setor, os desafios, o novo marco regulatório que está para ser votado. E agora a gente vai falar sobre a empresa, sobre a gestão dela, como é que é o dia a dia e os planos futuros. Tereza, muito obrigado novamente por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. Um prazer recebê-la. Prazer é meu, Sambrano. Sempre bom estar com você. Maravilha. Obrigada. Me conta um pouco a BRK Ambiental. Ela passou a ser BRK Ambiental a partir de 2017. Correto. Antes ela era uma empresa da Odebrecht, que enfim, passou por vários problemas, o grupo que todo mundo sabe, né? O Brasil inteiro sabe, e vocês foram lá e compraram a operação da Odebrecht. Como é que foi esse negócio? O que está sendo feito? Que empresa que era quando você chegou e que empresa que é hoje? Eu queria que você me desse um panorama e contasse para quem está assistindo o que mudou já na companhia. Bom, a BRK é uma empresa grande, porque opera em 12 municípios, são 23 concessões. Então é uma operação grande, é uma operação complexa que atua no setor que também é bastante complexo pelos motivos que a gente falou no primeiro bloco com relação às questões regulatórias, né, e a incerteza jurídica que esse setor tem. Mas a BRK tem uma característica que eu acho que é o grande valor dela, que são as pessoas. Nós temos um corpo técnico de primeira grandeza, que sabe muito de operação, que sabe muito sobre qualidade de água, de coleta e tratamento de esgoto, muito focado em tecnologia, muito focado em inovação, e mais do que isso, muito comprometido e com a consciência de que o trabalho que nós fazemos no saneamento tem um impacto que transforma a vida das pessoas. São quantos funcionários hoje? São quase 6 mil funcionários diretos, mais 6 mil indiretos. Então é uma gera empresa, 12 mil empregos que a companhia gera em todas as regiões. Como eu disse, em regiões com 4 milhões de habitantes, quanto em regiões com cidades com 10, 5 mil habitantes. A principal operação de vocês hoje, onde que é? No Recife? A nossa maior PPP é em Recife, na região metropolitana do Recife. É uma PPP de esgotamento sanitário, numa parceria com a empresa estadual que é a Compesa. É um projeto belíssimo, porque envolve ali 15 municípios da região metropolitana e desde 2013 até agora a gente saiu de 5% de coleta e tratamento de esgoto para 35% e temos uma meta muito clara para a universalização e 6 bilhões de reais de investimento só nesse projeto. Mas também nós operamos em várias outras cidades. O Norte e o Nordeste é onde tem o maior volume de investimento da companhia. Mas eu te perguntei, vocês assumiram uma operação que era da Odebrecht, o que mudou desde então? Vocês estão com o mesmo número de cidades que atuam? Vocês deixaram de atuar em alguns lugares? O que mudou na governança da empresa? Eu queria que você me explicasse um pouco como é que foi essa... Bom, a governança mudou muito, ela é outra governança, é uma outra empresa hoje do que era lá em abril de 2017. A BRK é controlada pela Bruf, 70%, 30% FI e FGTS. É uma empresa hoje completamente diferente, então nós temos uma área de compliance muito forte, implementadas em todos os níveis da organização. Eu me empenho diretamente nas questões de compliance, todos os treinamentos, as comunicações mensais, que eu tenho por acaso é Conexão BRK, que eu faço, onde eu falo com todos os nossos funcionários de todas as nossas operações, falando o que está acontecendo com a companhia, para onde a companhia está indo, e sempre começo com uma mensagem de compliance, com uma mensagem de segurança para quem faz centenas de quilômetros de rede por ano. Segurança é importante porque a gente na rua, no final do dia, a gente precisa cuidar dos nossos funcionários e dos nossos terceiros também. Então, a compliance muito forte,
Implementamos o SOX em tempo recorde e assim, com louvor. Então a gente tem um sistema de governança das nossas demonstrações financeiras de uma forma muito consistente, muito forte. Também centralizamos muitas das áreas que antes eram pulverizadas, então nós temos hoje uma área de suprimento centralizada, a gente tem ganho de escala, a gente compra melhor, a gente compra mais e compra melhor. Nós centralizamos a nossa área de engenharia, então nós temos projetos mais eficientes, a questão da inovação aportada para todas as nossas operações. Como eu lhe disse há pouco, nós temos pessoas, o nosso capital humano é muito forte, então nós fizemos um programa muito exitoso de melhores práticas, compartilhar as melhores práticas de nossas operações, e a gente está tendo um ganho operacional assim fantástico com isso. E como, imagine, como se blindar, porque uma empresa que trabalha muito com o setor público, geralmente tem, não estou falando no caso da tua empresa, mas empresas em geral que trabalham com o setor público geralmente recebem sempre propostas, nem sempre decorosas, de políticos, e são áreas onde geralmente tem mais desvio, corrupção. Como é que vocês fazem para se blindar cada vez mais desse tipo de atuação que foi revelada muito pela Lava Jato em empresas de vários setores e de várias esferas? O nosso compliance não são palavras bonitas na parede do escritório. Então nós temos um programa de treinamento intensivo e nós vamos na ponta, naquele município de 10 mil habitantes, a gente está lá para fazer o treinamento e ele é constante várias vezes ao longo do ano. Quando é período eleitoral, nós intensificamos quais são as nossas políticas, dando as diretrizes para os nossos funcionários do que pode e o que não pode. Uma área de auditoria interna que funciona e se reporta diretamente a mim. Nós temos um comitê de ética, nós temos um comitê de ética que tem deliberativo, então o que é decidido no comitê de ética, ele é deliberado, então é executado pela área. Nós temos um canal onde as pessoas com a garantia do sigilo, elas podem denunciar ou trazer coisas que elas entendem que não estão adequadas. Todos os casos são analisados, os casos são tratados no comitê de ética, são deliberados. Então nós temos um arcabouço que a gente chama de governança, de práticas, procedimentos e estrutura que nos permite operar a companhia para dar a segurança de que a gente está fazendo a coisa certa pelo motivo certo. Nós somos completamente isonômicos no sentido de darmos, de fato, voz a esse canal de denúncia. Então, mais e mais esse canal é usado pela companhia. O bom é que ao longo do tempo, a criticidade daquilo que é trazido e a própria, os casos vem reduzindo ao longo do tempo, mas como gestora, e o que uma empresa tem que ter isso é uma bandeira, tem que ser uma bandeira do top management, do conselho, do CEO, da CEO no caso, dos seus diretos. Compliance não é de uma pessoa, é de todos, mas isso tem que ser puxado pela alta liderança. É um martelo que tem que ser batido todo dia? Todo dia. Ele não termina, porque pessoas novas entram na companhia, então elas já têm que entrar e passar por todo o processo de treinamento. Então, de fato, como eu disse, compliance, o SOX, auditoria interna, o comitê de ética, o canal de denúncia, tudo isso são mecanismos que nós temos e funcionando muito bem para proteger a companhia e aos funcionários de ações que não sejam adequadas e que não corroborem com os nossos valores. Desde que vocês entraram, vocês reduziram a operação ou aumentaram? A gente aumentou a nossa operação, a gente tem uma operação nova que é em Santa Catarina, mas como eu lhe disse, no período de 2 anos e meio desde a aquisição, houve apenas um grande processo licitatório, mas a gente realmente espera que com o projeto de lei a gente possa crescer para além das concessões que nós temos Quais hoje. regiões vocês estão de olho?
Todas. Todas? Todas. Então a gente tem capacidade para investir, a gente tem capacidade técnica para operar e a gente tem muito apetite para crescer. E qual o modelo ideal? PPP ou vocês entrando sozinhos? Como é que vocês enxergam? O modelo ideal é um contrato, é uma licitação bem feita, um correto balanceamento dos riscos, ter claro quais são as regras, entender de fato o mapa de risco daquele contrato. Por isso que eu reforço e falo muito que, para além do projeto de lei, que é fundamental, e a gente acredita que de fato agora é o momento da aprovação desse novo marco, projetos robustos com uma correta alocação de risco, porque o investidor sabe fazer conta. Então ele assume risco desde que ele tenha segurança jurídica, e é isso que a gente busca. Quanto tempo se paga um projeto de saneamento de médio porte, por exemplo? São projetos de longo prazo. Realmente os primeiros 10 anos é de capital. Só capital intensivo. É só capital. E muitas das nossas operações estão nesse período de grande boom de investimento. Vocês só vão começar a ganhar, então, de fato, recuperar esse investimento depois de 10 anos? Depois de 10 anos, fazendo muito investimento. Por isso é tão importante a segurança jurídica, as regras claras e que as regras sejam cumpridas. Porque se ao longo desse período de 10 anos a gente não consegue honrar o contrato, porque o poder concedente muda a regra no meio do caminho, isso traz uma instabilidade política muito grande. E como uma instabilidade jurídica da política. E como os acionistas que estão lá fora enxergam essa situação no país? Porque mesmo aprovado o marco regulatório, o Brasil é um país em que se muda tudo a toda hora. Como garantir a tranquilidade para os investidores? Garantir a tranquilidade é um trabalho constante, mas eu acho que tem alguns pré-requisitos fundamentais para quem vai investir no setor de infraestrutura. Primeiro, é visão de longo prazo. Segundo, é conhecer o Brasil. Todos os executivos aqui são brasileiros, conhecem o Brasil, têm autonomia para trabalhar e entender a legislação e ter um grupo técnico. Mas quem assina o cheque, quem assina a prova dos investimentos é a turma lá fora, não é? É o nosso conselho aqui, então nós temos membro do Canadá e também aqui do Brasil. E o aprovar o investimento depende muito, principalmente para as novas operações, o que será feito do projeto de lei. Então, por isso, assim, depende disso para vocês aumentarem o investimento. E vou lhe dizer, não falta recurso para o saneamento. Não falta dinheiro para investir em saneamento. O que falta é segurança jurídica. Vocês investem hoje R$1 bilhão por ano na melhoria e nos projetos que vocês já têm em mãos. Se fosse aprovado esse projeto, esse investimento de vocês passaria para quanto? Eu posso dobrar, triplicar o valor de investimento. Eu tenho capacidade de captar recursos, eu tenho um acionista que tem um apetite para o crescimento, que tem capacidade de captação de recursos também, de aportar recursos na companhia. Só estamos esperando projetos que façam sentido para quem tem visão de longo prazo. Então, como eu disse, recurso não é o problema. A abertura de capital está no pipeline ou não? Não nesse momento. Nós já somos listadas na CVM, tipo B, a gente fez agora em dezembro. Mas não negociação, né? Mas nós não negociamos a Vocês podem emitir títulos. Isso. E nós fizemos esse movimento exatamente para aumentar o leque de captação de recursos no mercado de capitais. Já visualizando e vislumbrando novos projetos. E esses projetos que virão, Sandra, será necessário muito capital num curto espaço de tempo. Então eu acho que no momento em que os grandes projetos virão, é ali que vai se decidir, vai se determinar os grandes players do setor de saneamento. Mas não está descartado então mais para frente uma abertura de capital? Não está descartado, mas não está na nossa agenda do curto prazo. Não, tem muita coisa para fazer na BRK e eu lhe diria que é muito bacana ver que a companhia ano após ano, desde a aquisição, vem entregando e superando seus resultados. Tereza, infelizmente o Brasil é um país, e acho que isso é um problema mundial, de inclusão de mulheres no topo das empresas, né? no management.
E você, além de estar no topo da empresa, está no topo de uma empresa que atua num setor que é muito masculino. Né? Como é que foi a sua chegada ao topo da empresa? Eu queria que você me contasse um pouco se você encontra dificuldades por ser mulher, como que você chegou nesse setor de saneamento. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira, porque é um exemplo para todo mundo que está assistindo também. De fato, eu acho que eu sou uma das únicas, do setor privado certamente eu sou a única mulher. Nas empresas públicas de saneamento existem algumas, a Compesa, que é Pernambuco, é uma mulher, né, que é a presidente, está fazendo um excelente trabalho lá. Mas é um setor bastante masculino, assim como vários outros setores são masculinos, né? E você me perguntava como ou das dificuldades. Eu nunca senti nenhum tipo de dificuldade, porque eu nunca me importei com o fato de ser ou não ser mulher para uma posição, né? Eu realmente sempre passei por cima disso, o que não quer dizer que não encontrou preconceito. Isso é diferente. Eu simplesmente não dei bola para os preconceitos e sempre fui muito hábil para superar qualquer desafio. Até porque, Sambrana, competência não tem gênero. Lógico. Né? Para começar a conversa. E eu acho que o meu papel hoje, como CEO da BRK, eu sei que eu tenho um papel importante para formar e para mudar, ou para ajudar a mudar essa realidade e trazer a diversidade de gênero para as empresas e para a própria BRK. Você tem programas de implementação disso, de empoderamento feminino, de inclusão das mulheres também no topo do management? Temos, então desde o começo eu trouxe essa bandeira para dentro da BRK. A gente começou sendo signatários dos WEPs, que é um programa da ONU para a promoção da diversidade de gênero nas organizações. Nós criamos em 2019 o Comitê de Diversidade para, além do gênero, raça, pessoas com necessidades especiais, a orientação sexual. Então nós estamos num trabalho muito grande de colocar metas, deliberar em conselhos. A gente está fazendo agora a licença maternidade de 6 meses para as mulheres, estamos trabalhando na licença paternidade também. Equiparar os salários também, equiparar os salários, é uma grande injustiça. Exatamente. Às vezes tem muito caso de mulher e um homem na mesma posição e o homem ganhar mais do que... Isso é fato, os números estão aí, os números não mentem. Então eu acho que a empresa, ela precisa atuar, a empresa tem um papel, porque a empresa ao final do dia, ela reflete a sociedade, porque eu tenho 6 mil funcionários que estão na sociedade. Então, eles trazem para a empresa as suas realidades individuais. Então, eu acredito muito nessa agenda. Eu acho que isso é uma agenda estratégica para qualquer empresa e eu vou lhe dar um caso e, para mim, é um exemplo de como isso é importante para a lucratividade da companhia. A BRK, inclusive, foi premiada por um organismo internacional em Nova York. Nós fomos recebendo ano passado esse prêmio de uma transação de financiamento que nós fizemos com o IDB, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a nossa operação de Recife, uma operação de mais de 400 milhões de reais, para financiar parte do nosso projeto lá na região metropolitana, como eu falei, de esgotamento sanitário. E durante o processo de diligência do banco na BRK, eu passei, como parte do processo de diligência, uma tarde discutindo com os executivos do banco, falando como era o meu programa de diversidade, qual é o impacto social do investimento que nós estávamos fazendo. Eles foram até Recife para verificar o impacto daquele investimento naquela comunidade e nós tivemos, portanto, acesso a esse recurso em grande medida porque a empresa de fato tem um trabalho que promove a diversidade, que fala de equidade de gênero e que tem projetos que têm impacto social. Esse é um caso clássico não é mais nice to have, é preciso ter uma política, a empresa precisa se conectar com a sociedade e eu acredito muito nisso e eu
procuro contribuir no meu papel de CEO da companhia para trazer essa agenda à luz. Tem outro fato muito importante que tem sido muito discutido nos últimos tempos, sobretudo agora, no último ano, a questão da sustentabilidade e a questão de como ela pode impactar nos negócios e até nos investimentos que as empresas recebem. Alguns fundos de investimentos, como por exemplo o BlackRock, que é um gestor de 7 trilhões de dólares, já disse que só vai colocar dinheiro em empresas que tenham uma política de sustentabilidade social, ambiental, econômica responsável. Como é que você olha essa área de sustentabilidade? Vocês estão atentos? Essa foi uma mudança que nós fizemos na minha gestão na BRK, que foi centralizar todos os projetos de sustentabilidade que nós tínhamos distribuído por toda a organização. Nós ganhamos escala. Nós redefinimos projetos que têm sustentabilidade no tempo. Quando a gente entra numa concessão, Sambrana, a gente fica 30, 40 anos naquela localidade. Então, a meta era ter projetos que desenvolva a população, aquela comunidade, ao longo desse período de contrato, durante os 30, 40 anos que a gente fica lá. E como fazer isso? Então, nós temos projetos como, por exemplo, a formação de encanadores, que começou no Rio de Janeiro e a gente agora está levando para todas as nossas operações. A próxima agora é Recife, onde a gente forma pessoas da comunidade. Parte desses profissionais nós contratamos e parte fica capacitado para empreender na comunidade onde ele opera. E no caso do projeto que nós estamos agora fazendo em Recife, também vamos levar para outros estados, encanadoras. Então, também mulheres. Também mulheres. Hoje a gente já fez esse programa para mais de 1.500 pessoas, 40% mulheres. E neste projeto que a gente está fazendo dedicado a Recife, especificamente para mulheres e refugiadas, porque tem um número grande muito de refugiados legal ali na região. Então, eu estou formando mão de obra, eu estou capacitando alguém para ter uma renda para o final de dia, também ter condição de pagar por um serviço que vai melhorar a qualidade da vida dele. Porque o serviço não é de graça. Então, é muito importante que nós, como empresa, tenhamos a sensibilidade de saber que a gente está inserido numa realidade econômica da qual a gente não pode se eximir. Então, projetos sustentáveis, que, por exemplo, como é esse, formação de encanadores, eu estou gerando renda. Microcrédito, nós estamos num projeto fantástico com a Water.org, que é uma ONG internacional, de microcrédito para as famílias poderem fazer a conexão da sua casa à rede de esgoto. E quem é o público-alvo? As mulheres. Por quê? Porque é ela que mais valoriza aquele serviço, porque ela sabe, depois de um programa grande de entendimento da importância do saneamento, que eu falei antes, que a gente é um trabalho que a gente vem fazendo com as comunidades, é ela que dá o valor para aquele microcrédito. Muito bom. Tereza, a gente está caminhando para o fim do programa e eu sempre faço aqui algumas perguntas aqui para os entrevistados, um bate-bola rápido para conhecer um pouco mais da Tereza pessoa. A gente falou muito da executiva. Ixi, vamos saber um pouquinho falar da executiva é mais fácil. Mais de você agora. Diz uma coisa, quem que é seu ídolo? Meu pai. Por quê? Meu pai, ele é um empreendedor, é um empresário que decidiu, lá quando tinha 30 anos de idade, com 2 filhas pequenas, sair de um emprego confortável numa estatal e abrir o seu próprio negócio, foi empreender e é uma pessoa que nunca chegou em casa e disse, eu acho que não vai dar certo. Ele sempre disse, eu tenho um problema, mas também eu tenho a solução. Então, meu pai é o meu ídolo. Qual característica você admira em uma pessoa? A transparência. E o que você mais detesta? Enrolação. Tem muita gente que tenta enrolar. Vai direto ao ponto, traz o problema é para ser resolvido, não para ser colocado debaixo do tapete. Então, transparência e encarar de frente as coisas, para a gente avançar. O que toca na tua caixa de som? Ela é bem eclética. Toca Noel Rosa, Queen, samba, Anitta. Então, eu gosto de música em geral. Qual é o seu hobby? Eu gosto de viajar com a minha família, eu gosto de estar junto com o meu filho, com o meu marido. E adoro
sair com os amigos para falar de amenidades. Eu acho que recarrega as energias. Não falar de saneamento e falar de coisas legais. Poder é? Poder é autoconfiança, poder é não ter medo dos problemas. Liderar é? Ouvir. O que te faz levantar da cama toda manhã? Saber que eu estou transformando uma realidade que pode fazer o mundo melhor para o meu filho. E para terminar, olhando para essa câmera aqui, que conselho você daria para quem está começando na carreira? Acredite em você, batalhe, estude, se informe e não tenha medo de errar. A gente aprende nos erros. Maravilha. Tereza, muito obrigado pela sua Sabrana, presença. Muito obrigada. Muito Foi uma obrigado honra estar por você ter aqui. vindo. Parabéns pelo seu trabalho na Neofeed. Eu que agradeço. Muito sucesso para nós. Eu acho que 2020 vai ser um ano muito bacana. Maravilha. E você que nos acompanhou até agora, você pode acompanhar também esse programa nas plataformas de streaming para escutar o podcast. E o vídeo no neofeed.com.br e no YouTube Neofeed Brasil. Muito obrigado e até a próxima.